galera, beleza? Continuando o nosso tema de áudio, na aula passada a gente falou sobre sincronia, né? Sincronia manual, sincronia automática, e nessa aula eu quero trazer para vocês alguns efeitos, né, que eu uso normalmente no tratamento do meu áudio, que são efeitos para remoção de determinados ruídos, né? Então são eles: o denoiser, o deesser e o dehammer. E eu vou explicar para vocês como cada um deles funciona especificamente agora. Então vamos para o Premiere. Eu estou aqui com a nossa timeline, com o nosso arquivo de vídeo gravado pela minha mirrorless e o nosso arquivo de áudio gravado no lapela, diretamente no computador. Esse áudio a gente já usou na aula passada. Então a gente vai vir aqui na aba de Effects e a gente vai procurar o efeito Denoiser. Se você está usando a versão em português, você vai digitar aqui ruído, e aí vai aparecer um efeito chamado redução de ruído, ok? Então, vou aplicar o denoise no nosso áudio do lapela. Primeiro, vamos ver como é que o áudio está. Estou gravando aqui com o meu iPhone e com a minha câmera um áudio, né, um vídeo para a gente fazer. Tá vendo que tem um ruídozinho de fundo, que é o ruído provavelmente de um ventilador bem suave que eu uso aqui no estúdio, porque eu estou sem ar-condicionado. Então, o denoise ele vem para remover um pouco esse ruído. Então, cliquei no áudio, apliquei, arrastei aqui o denoise para o nosso áudio. Ou se você clicar duas vezes aqui no efeito com o áudio selecionado, ele vai aplicar esse efeito da mesma forma. Galera, estou gravando aqui com o meu iPhone e com a minha câmera um áudio, né, um vídeo para a gente fazer a sincronia manual e automática na entendeu? Então apliquei o denoiser, né, e ele removeu um pouco aquele ruído de fundo que tinha para além da minha voz. Então vou vir aqui em Effect Controls, desativei o denoiser, ó, o meu iPhone e com a minha câmera um áudio, né, um vídeo para a gente fazer a ativei o denoiser, sincronia manual e automática na timeline, ok? Denoise serve para esse tipo de ruído. Aqui ele funciona bem porque a minha voz ela está bem clara, ela está no primeiro plano de fato. O ruído ele está mais de fundo, ele existe, mas ele está mais no segundo plano, um pouco mais distante, né? A minha voz permanece clara. Então nessa situação funciona bem. Mas você que for gravar, por exemplo, em um evento em que ao redor está todo mundo falando, né? Som, barulho, carrinho passando, coisa, gente feliz, gente gritando e tal, não sei o que, você tentando falar, mesmo com o microfone de lapela que está muito próximo da sua voz, a sua voz ela vai competir muito com o ruído. Vai ficar todo mundo muito num plano muito parecido. Então essa redução de ruído ela vai ser muito mais difícil de fazer nesse caso, porque o computador não vai identificar um primeiro plano sonoro com facilidade, beleza? O segundo efeito que a gente vai aplicar aqui é o que a gente chama de deesser, certo? Deesser, né? Por que deesser? Quando a gente fala, principalmente eu particularmente, a minha dicção, ela é muito puxada nos tons, né, nas palavras com S. Nossa, você pode ver enquanto eu falo, né? S, deesser. O deesser, então, ele remove essa sibilância causada pela fala de palavras com S. Então, sim, sabe, sei, ele gera essa sibilância, né? Esse ps prolongado. E o deesser ele serve para atenuar um pouco esse efeito. Ele corta, é como se ele encurtasse um pouco essa frequência, essa onda, né? Para que ele desse uma secada um pouco nessa sibilância, ok? Apliquei o deesser. Vamos lá, Effect Controls, deesser ativado. Estou gravando aqui com o meu iPhone e com a minha câmera um áudio, né, um vídeo para a gente fazer a sincronia, deixa eu ver, tirei, fazer a sincronia, coloquei, vídeo para a gente fazer a sincronia, eu assumo que é uma atenuação muito leve, certo? Não é uma coisa muito encorpada. Se você vier aqui no seu efeito e clicar na parte de Edit, você pode fazer um ajuste fino desse efeito, e aí você tem alguns presets aqui, por exemplo, né? Vou colocar High Voice Deesser. Vou colocar esse aqui, High Voice Deesser. Manual, né? Um vídeo para a gente fazer a sincronia. Já reduziu mais, certo? Vou deixar esse preset mesmo. Fechei. Manual, okay, e automática na time. Então apliquei o denoise e o deesser, ok? Timeline do Premiere. O áudio está sendo gravado no computador e os vídeos estão, beleza? Então, removi o ruído base, o ruído de fundo, que está no segundo plano, e
um pouco da sibilância das palavras com S, ok? E aí o terceiro efeito que a gente vai aplicar aqui hoje é o de-hammer, né? Dessa mesma família de de-esser, de-hammer, né? De-noiser, por exemplo, a gente vai aplicar o de-hammer. O de-hammer, ele retira aquele ruído base que você registra no áudio algumas vezes, que você já deve ter reparado quando você assiste uma palestra em um auditório, quando você assiste um culto em uma igreja, e o hum, né, esse efeito de fundo, esse que fica registrado no áudio, ele é causado por interferência eletromagnética, se eu não me engano, né? Normalmente em ambientes em que você está usando cabeamento não aterrado, né? Você não tem aterramento na sala e você está usando um cabeamento que não é blindado, não é aterrado. Algo desse tipo. Eu não vou dizer que é exatamente isso, mas existe uma interferência que registra esse ruído de fundo, que é o hum, né? E o de-hammer serve para remover esse ruído de fundo. O nosso som aqui, eu acho que ele não tem... Eu vou desabilitar os outros dois, né? Os dois efeitos que a gente já aplicou, mas eu acho que ele não tem. Ó, estou gravando aqui com o meu iPhone e com a minha câmera um áudio. Vou desativar o denoise, que eu não tinha desativado. Um áudio, né, um vídeo e vou aplicar um de-hammer. 2 cliques, apliquei o de-hammer. A gente fazer aqui com o meu iPhone. Isso, ativar os outros dois de novo. E com a minha câmera, um áudio, né, um vídeo para a gente fazer a sincronia. Tá vendo que ele limpou um pouco os graves da minha fala? O de-hammer, ele é um pouco isso. Ele remove uma faixa de frequência dos graves, porque normalmente o hum, né, esse registro, esse ruído de fundo, esse hum, ele registra esse ruído em uma frequência grave. Então ele remove um pouco os graves, só que aí removeu um pouco o grave da minha voz aqui também. Então assim, é um efeito que você tem que usar com parcimônia, certo? Se você, poxa, gravou material, pô, mó legal o material, mas você gravou no estúdio com cabeamento, com essas características que eu falei anteriormente, e gerou esse ruído de fundo, esse ruído eletromagnético, ele fica frequente, né? Não importa se você está em silêncio ou falando, ele está lá no fundo fazendo bzzz, um hum, certo? E o de-hammer remove esse tipo de ruído, ok? Então, até a próxima aula. Valeu!